Assunto importantíssimo hoje para quem está aqui no canal Deus para o Mundo. Vamos falar sobre sono dos nossos pequenos. Eliane Dias, que vai dar algumas dicas para a gente sobre esse mistério do sono, na verdade, que muitos pais sofrem, e eu e a Aline estávamos sofrendo bastante com o Luca, com uma adaptação, uma transição que a gente teve que fazer com o Luca, e aí ele não dormiu nunca mais. Conversamos bastante com a Eliana e ela passou uns dias com a gente, então a gente vai compartilhar algumas coisas importantíssimas com você. Obrigado, Eliana, por estar aqui, para a gente poder falar sobre esse assunto tão delicado e que muda a vida das pessoas. Das pessoas, da família, da criança, né? Qual a importância do sono? E aí a gente não está falando só da criança. Qual a importância do sono para a família? O sono é uma necessidade básica. Assim como nós não ficamos sem comer, nós não podemos ficar sem dormir, né? Isso, né? Vários hormônios são produzidos, o nosso descanso, a nossa memória, enfim, é um processo fisiológico importantíssimo. Mas a privação de sono para o adulto, ela é muito comprometedora, né? Das habilidades, da disposição para o trabalho, da disposição, enfim, eu tenho mães sofrendo de depressão, inclusive por privação de sono, né? E para a criança, para o desenvolvimento dela, é importantíssimo que ela durma. O que aconteceu foi o seguinte, o Lucas sempre dormiu relativamente bem para um bebê, e em algum momento nós fizemos uma transição dele do berço para a cama. E foi aí que a gente sentiu uma diferença absurda, onde ele não dormiu mais. Ele dormia por 6, 7, 8 horas. De vez em quando ele acordava para pedir uma mamadeira, e que é um outro assunto que a gente vai falar sobre esse desmame noturno, que eu aprendi agora. E ele não dormia, de 2 em 2 horas ele acordava. Essa transição, em que momento é melhor para ela ser feita? Como ela deve ser feita? Alguma dica para como isso deve ser feito? O berço é um lugar seguro, primeiramente, e é o primeiro limite que um bebê tem, praticamente é o primeiro limite que nós damos para uma criança, é o berço. Quando ela tem esse limite do berço, ela desperta e ela está limitada, ela sabe que ela não vai sair dali, que ela está ali. Então ela desiste daquela tentativa, ela automaticamente ela sabe que ela está limitada. Então isso ajuda a conduzir este sono que ainda não é maduro. A gente evita até os 3 anos de idade tirar esta criança do berço. Você viu que com o Luca foi no mesmo dia que vocês tiraram? No mesmo dia. Né? Tirou, ele não dormiu mais. Então, o Luca tinha sim uma associação negativa de sono mínima, pequena. Ele acordava para a mamadeira. Quando você tirou ele do berço, primeiro ele estranhou. Por quê? Porque ele não tinha maturidade nesse momento para trocar de lugar para dormir. Isso eles atingem por volta dos 3 anos de idade. A criança perde a noção também de espaço dela. O espaço dela amplia, o limite dela amplia sem ela ter maturidade para lidar com isso. Então ela vai acordar e vai querer sair de cima da cama. E ela aprende que toda vez que ela te chama, você vai, a gente acaba cedendo. Você cede, você vai atender, evidente, e dali pra frente ela passa a acordar mais vezes durante a noite. Isso, lógico que varia de perfil para perfil, de criança para criança, mas em sua maioria essa transição é bem complicada nesse sentido. Muito complicada. Não são todos os bebês que dormem mal, nem são todos os bebês que dormem bem. Um bebê que nasceu com um bom padrão de sono, que foi se desenvolvendo bem, que nunca teve uma regressão, que dorme bem, ok, de repente você passar esse bebê aos 2 anos e meio para uma caminha, pode dar certo, mas a possibilidade de dar errado é de 50%. Foi um risco que a gente correu e a gente sofreu bastante, galera, porque eu durmo menos do que a Aline, por exemplo. A Aline tem um problema com sono, ela precisa dormir muitas horas, pelo menos de 6 a 8 horas para ela se sentir bem. Eu dormindo 4 horas, 3 horas e meia, às vezes 4 horas por noite, eu já me sentia melhor. Por mais que eu tenha essa resistência, eu acumulei isso de uma forma que eu também estava prejudicando a minha saúde. Eu já estava há 20 dias praticamente sem dormir. Meu sono era de
picado de 2 em 2 horas. Péssimo. Então eu já não estava rendendo mais. Então isso implica, como a gente falou, isso é uma questão familiar, não é só a criança que vai sofrer, os pais acabam sofrendo, o relacionamento acaba sendo impactado por isso. Extremamente impactado. A mulher, principalmente com a privação de sono, altera muito alguns hormônios e isso influencia numa depressão, na falta de apetite ou no excesso de apetite, tá? Isso altera de acordo com cada um. Influencia na libido, influencia numa série de coisas. A privação de sono é uma coisa muito séria. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui também se consideram ótimos pais responsáveis e que sempre estão fazendo o melhor para o filho. Eu sou muito conectado com o Luca, a gente tá sempre perto, eu sei que a Aline também, e a gente achou que a gente estava fazendo tudo certo. A gente estava tão seguro que a gente estava fazendo certo e na verdade a gente estava fazendo errado. Contribuindo com esse comportamento alterado. Foram 2, 3 dicas que em 3 dias o Luca está dormindo. Yes! O Luca dorme hoje. Em 3 dias ele fez tudo o que ele não fez durante um mês. Olha a só. Eliana, ela dá consultoria sobre o sono, né? Ela faz palestras, ela faz o atendimento online, ela faz o atendimento presencial e isso muda a vida das pessoas, muda a vida das famílias. Consegue dar uma dica pra galera aí, pra quem tá sofrendo muito, até te contactar? Quem tá sofrendo muito, o que essa pessoa pode fazer durante a noite com a criança? Vai. Olha só, gente, cada criança tem um nível de resistência, cada pai e mãe tem um nível que suporta a resistência da criança, né? Então eu sempre digo, a primeira coisa é que você seja mais resistente do que ele. O desmame noturno, ele faz parte da reeducação de sono, ou que o desmame noturno é uma das associações de sono. Às vezes não é com mamar, nem peito, nem mamadeira, nem nada disso. Às vezes é só com a presença dos pais. Se o seu filho está dentro do bercinho, na casinha dele, no conforto do bercinho dele, com a mamãe do lado, com o papai do lado, e ele está chorando, tenha paciência, deixa ele trabalhar essa frustração, mas mantenha ele dentro do berço. Então você precisa ser mais resistente do que ele. A dica é esta, é que você saiba o que você quer, o que você vai fazer e fique ali do lado do seu filho. Eliana, por quanto tempo? Isso tudo depende, cada idade é uma idade, é bom vocês se informarem, a gente tem lá os webinários, então a gente passa isso tudo nos webinários. As dicas são essas: desmame noturno, tirar as associações negativas de sono. Associação negativa de sono é tudo aquilo que um bebê precisa para voltar a dormir. Então, se ele tem o hábito de dormir mamando, quando ele despertar no meio da noite, que a gente tem vários despertares, né? O sono não é retilíneo. Quando ele despertar, ele vai precisar daquilo que faz ele dormir. Tirar hábito só tem uma maneira, é não fazer, é não dar. É difícil? É, mas é a única maneira. Hoje, vendo durante esses dias que a gente passou junto aqui, eu vi o quanto eu estava cedendo e o quanto isso estava implicando nesse comportamento dele. Exatamente, ele estava ficando com o comando na mão, era ele quem te comandava, não era você que comandava ele. As coisas começam a se inverter, entendeu? Essa autoridade fica invertida. Não é o autoritarismo, viu, gente? É a autoridade da condução, de fazer o que é melhor para a criança. Então o bebê começa a determinar que horas ele vai acordar, o que ele quer fazer quando ele acorda. Ele começa mamando, depois ele começa querendo ir para a sala, depois ele começa saindo do berço, depois ele começa... e assim vai. A palavra amor, né, carinho ali, ela tá totalmente conectada à palavra educação. Quando você fala não, você tá amando seu filho também. Você está amando. Você tá amando? Não para uma criança é uma forma de amor, né? Não é? A gente tem um ditado que diz: educação vem de berço. É exatamente isso, porque o berço é o primeiro limite da vida de uma criança. A gente fala um não, mas com o coração partido. A gente fala um não e aí acaba virando um sim, porque o seu corpo não está dizendo esse não, sua expressão facial não está dizendo esse não, porque você não está convencido desse não. O corpo fala, a gente sabe disso, né? E a capacidade de leitura das crianças é muito grande. A gente não tem essa ideia, a gente não tem essa noção. A sensibilidade deles é muito grande. Um bebê te interpreta todinho
Quando ele está mamando e está olhando para a mamãe dele fixo, ele está tentando administrar aquela situação. Ela não pode sair daqui porque eu estou mamando, sabe assim? Claro que não é com essa clareza assim, mas existe toda uma conexão e eles interpretam todas as suas expressões. Eles interpretam tudo, desde bebezinho, claro que cada um na sua faixa, mas eles interpretam tudo. Assim, nós sabemos, é aquela coisa assim, a gente acha que sabe, né? Mas assim, na prática é difícil. Na prática a gente tem O dificuldade. sentido da palavra não, a importância do não, a importância do limite nessa fase, porque assim, esse limite noturno que faz a cadeia girar, eu entendi mais ou menos Exatamente. isso. Que quando eu dei limite para ele dentro do berço dele, intrinsecamente dentro dele, faz com que os limites transcendam pro dia a dia, para a escola, para a hora do almoço, para a hora do lanche e vira um ciclo, vira uma cadeia. Foi a minha percepção. Olha, educar filho é uma coisa Não. complexa, mas é muito bonito, né? Essa é questão muito do berço, essa questão do limite para dormir, do ensinar a dormir, como ele disse, reflete no todo da criança no dia a dia. Esses dias foram fundamentais, você ficou 3 dias com a gente, né? Foram fundamentais para a gente entender muito o nosso filho, mas também nos entender. Eu acredito que a partir desse momento a gente consiga dar passos longos para a nossa felicidade realmente. Exatamente. Porque isso contribui para o nosso dia a dia. Fazemos Eu dormi 3 noites, cara. A primeira noite foi uma noite mais difícil, né? Onde ele foi mais resistente. Na segunda noite ele ainda teve, mas daí ele dormiu depois direto. E esta última noite, que foi a terceira noite, ele já não despertou. Ele já dormiu 10 horas seguidas, acordou, eu fiz companhia, fiz com que ele voltasse a dormir e ele dormiu mais 2 horas, então foram 12 horas de sono. Por isso que eu tô com essa cara boa, porque eu dormi. A mãe dormiu. Então assim, foi impressionante a mudança de comportamento em tão pouco tempo. Eu juro pra você que quando a gente falou, cara, será que em 3 noites ou algumas sessões online a gente vai conseguir mudar isso? Eu juro que eu desconfiei. Eu falei assim, caramba, não é possível, pô. Eu tô 2 anos tentando fazer esse menino dormir e agora com 3 dias ela vai conseguir? Conseguiu. Mas agora, é técnica. Agora manter é contigo. Olha a responsabilidade. Eu vou ligar pra ela desesperado. Volta! Volta que o bicho pegou. Mas assim, por que isso acontece, galera? É técnica. Isso não acontece por acaso. Ela não fez mágica. O pessoal brinca lá no Instagram, a Eliana é milagrosa. Não tem mágica, não tem milagre. Tem comportamento. Eu tenho mais de 2.000 bebês reeducados, devo estar chegando aí esse ano, até o final do ano, a 2.500 bebês reeducados. Nenhum tinha distúrbio de sono, nenhum. Todos com problema comportamental. Tem bebê que você faz uma reeducação de sono e acabou, nunca mais. Tem outros que você percebe que o acompanhamento tem que ser constante. As crianças estão dormindo menos, os adultos também estão dormindo menos. E isso tem refletido aí nos consultórios cheios de pessoas com depressão, essa coisa toda. Uma das questões é o sono, é a privação de sono, a falta dele, né? Se você, pai e mãe, muda o seu comportamento, o bebê também muda. Pode demorar? Pode, porque ele vai resistir. A gente tem que manter o pé firme, né, ali? Porque a cada concessão, a cada sessão... Seja gentil e seja firme. Espero ter ajudado algumas pessoas. Foram algumas dicas, ok? Mas a gente aqui está fazendo mais ou menos um relato para mostrar que de fato e realmente isso é importante para o ambiente familiar. Os dados da Eliana estão todos aqui na descrição do vídeo. Comenta se você tem algum problema de sono, sua família, o seu, sei lá, sobrinho, seu filho. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideia. De repente alguma dúvida sua, a gente já faz contato com a Eliana para ela também poder te ajudar. Compartilha, porque eu acho que esses assuntos são importantes pro dia a dia da gente e até dos nossos próximos, né? Deixa um recado pra galera e é isso. Esse é o 2 para o 1. Questão de sono é uma questão de saúde. Eu espero muito que no futuro o sono faça parte, inclusive, da rede pública de saúde, que eu acho que é fundamental. Olha isso, hein? Tá? Eu acho que o caminho nosso é esse, a gente vai caminhar para isso. Que é aquela questão de que bebê é assim mesmo, bebê não dorme mesmo, bebê é assim mesmo, uma hora vai passar, isso não é assim. Tá? Depois que você tiver um bebê, nunca mais você vai dormir e não é assim. Tá? Claro
que os bebês de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, cada um tem o seu padrão de sono. Obrigado, galera. Obrigado, Liliana, mais uma vez por ter nos ajudado e transformado a nossa vida. E parabéns, viu, pra vocês. Você, Obrigado. paizão, né? A Aline e mamãezona, são pais extremamente participativos. É lindo de ver a relação do Luca com ele, do Luca com a mamãe. É uma família assim, bem inteirada mesmo. O Luca é uma criança tranquila, porque tem essa segurança. Mas chegou a hora dele ter que ser firme e ele foi. Isso aí que é bacana. Consegui. Parabéns. Valeu, galera. Beijo.